Agora esta chamada está sendo gravada. Bora, posso orar? Pode. Pai querido, Paizinho amado, quero te louvar, te agradecer mais uma vez por estar viva. Pai querido, obrigado pelo pastor Lucas, por cada irmão aqui que participa dessas lives, que faz parte da Igreja de Cristo. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Pai, por esse dia de folga extra e essa oportunidade tão rica que o Senhor nos dá. Espírito Santo de Deus, venha clarear nossa mente, que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar através do teu servo, através de cada um aqui que falar, que tenha claridade no nosso espírito, traz luz nas nossas trevas, clareia, Pai, aquilo que está escuro, que está impalpável, que muitas vezes queremos entender e fazemos tanta confusão, mas o Senhor tem trazido até a nós o teu servo que nos ensina, dá também a ele graça, paz, tranquilidade, conforto, descanso no seu corpo físico, na sua mente, seus problemas, que ele também possa conseguir resolver. E cada um aqui, meu Pai, responde com as suas orações, as suas petições, aquilo que eles clamam, aquilo que eles choram, aquilo que eles muitas vezes estão tristes. Nós estamos distantes um do outro, não está olhando olho a olho, mas muitas vezes os nossos problemas estão nos consumindo. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, que eles venham sentir a paz, que a paz de Deus seja o árbitro entre esse negócio deles, de cada um aqui, e que cada um possa sentir a paz do Espírito Santo, a paz de Deus que excede todo entendimento, porque sem a paz a gente não dá conta, Senhor, nos traz paz no coração de cada um, que cada um possa se alegrar. Toma a pastora Nilva, que eu não a conheço, mas tenho ela no meu coração, traz cura, traz restauração, cura o corpo da tua serva, que o corpo dela responda, obedeça os comandos de orações que estão tendo em favor dela, que esse corpo, meu Pai, que o corpo dela venha sarar, que venha responder às orações dos santos, e dê paz para o irmão John, para o esposo dela, e cada um aqui, meu Pai, sinta paz nessa noite, e que o teu servo também não se sinta, como é que eu ia falar, desconfortável quando dá alguma coisa errada nas lives, mas que ele prossiga, que ele não desista, né, e nem Jesus agradou todo mundo, e não vai agradar, e que o teu Espírito Santo possa nos trazer compreensão, porque mesmo com todo ensinamento do homem, se teu Espírito Santo não nos clarear, não nos instruir, precisamos da instrução dos céus, e é isso, ó Pai, que nós estamos procurando, e eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então, hoje, a live é tirando os pepinos da mesa, né? Então, vamos começar. Vamos começar com o mais simples, né? E depois nós vamos para o mais grosso. Então, tem um versículo aqui que Jesus fala várias vezes, vários lugares, muitos chamados, poucos escolhidos, né? Eu estava conversando aqui com a irmã antes de começar, para a gente tirar aqui, ó, é pouca gente que vai entrar no céu, o céu é só para a minoria, né? É tão pouquinha gente, tadinho, meu Deus do céu, está tão difícil entrar, será que o irmão João entra, será que o irmão Daniel entra? É tanta vaga, pouquinha vaga, né? Então o Senhor fala assim, muitos chamados, poucos escolhidos. A situação que ele está se referindo aqui é a questão do trabalho ministerial ou das pessoas dispostas, né, a liderar outras pessoas, a se colocar como líder, no sentido de ajudar na seara. Tá? Deixa eu ver, eu estava até aqui, agora perdi. Muito chamado, poucos escolhidos, ele está falando de colheita. Né? Ele fala que ore para que o Senhor manda mais ceifeiros, porque a colheita é grande, o céu é um pouco. Se a colheita é grande, então muitas almas se salvam. Então não são chamados poucos escolhidos, já no próprio contexto já corrigiu, que gente diz assim, irmão, o céu não é de quem quer, nem de quem corre, é de quem Deus se compadece, é muito chamado, poucos escolhidos. Pegou um versículo lá do Velho Testamento, com um versículo do Novo Testamento, e botou o céu desse tamanhozinho, 50 pessoas só. Né? A gente ouve tanto, isso aí machuca.
Uma porque não é verdade, porque a verdade liberta, né? E outra porque fala assim, poxa, então eu tô ferrado. Simplesmente eu não vou entrar, porque a vaga é tão pouca vaga no céu. Então, quando ele está falando muitos chamados, poucos escolhidos, ele está falando nas parábolas lá, ele está se referindo à disposição de trabalhar para a colheita, ou seja, Senhor, levanta mais obreiros para a tua seara, porque poucos são os ceifeiros. Grande é a colheita, grande é a colheita. Então aí já contradiz. E a outra parte que contradiz isso, que as pessoas usam esse versículo para dizer que o céu vai pouca gente, é porque é a igreja dele, né? É só a igreja dele que salva, entendeu? É por causa disso. E aquele versículo de João que eu acabei de ler, de Apocalipse, né? Que João viu uma grande multidão de toda nação, tribo, língua, que se não podia contar. Ora, se não se podia contar, então ultrapassa o limite de qualquer contagem. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, eis que aqui é uma multidão a qual ninguém podia contar todas as nações, tribos, línguas e povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando veste branca com palma nas mãos. E tem pastor que diz assim, não, é porque Deus vai pegar gente de outros planetas. E daqui a pouco. Aí Deus vai pegar gente de todos os planetas e vai juntar lá, e por isso que tem uma multidão tão grande que... Ah, pera um pouco, onde que está escrito isso aqui? Pelo amor de Deus. É complicado, né? O cara faz o céu do tamanho de uma tampinha de garrafa, né? Então, tirando o primeiro pepino da mesa, segundo pepino da mesa. Vamos lá. Qual que era o outro irmão que nós estávamos falando? Você lembra aí? Romanos, né? Não, esse é o mais forte. Deixa por último. Vamos pegar aquele outro segundo. Muito chamado, poucos escolhidos. E aquele que... Ai, meu Deus. Não tinha falado? Três que eu falei que eu faço uso dele direto, que aqueles que creem até o fim será salvo. É interação. Então, quando ele está falando assim, quem perseverar até o fim será salvo, é o seguinte, nós estamos numa situação de oposição tremenda. Isso só vai acontecer depois do arrebatamento, na grande tribulação. Porque, vamos separar início das dores, dores de parto, tribulação e grande tribulação, certo? Vamos lá. Então, e depois ira. Então, as coisas estão acontecendo no mundo, dores de parto. Quem que vai parir? A igreja vai parir Jesus, que ela é a noiva do Cordeiro. Então, nós estamos gerando Jesus dentro de nós. Certo? Nós estamos gestante de Jesus. Quando Jesus, porque o velho homem morre e nasce o novo homem em Cristo. Então, certo? Apocalipse 12. Então, vamos lá. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida. Quem é a mulher com gravidez? A igreja. Com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Do quem que ela vai dar à luz? Está lá escrito. Verso 5. E deu à luz um filho homem, que se há de dirigir as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado a Deus para o seu trono. Então, esse aqui é o nascimento do filho varão. O que é o nascimento do filho varão? São aquela noiva que foi tirada da terra para ser dos 144 mil, transformada em guerreiros, para voltar para guerrear contra Satanás, lá no capítulo 14, né, de Apocalipse. E eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, com ele 144 mil, em que suas testas tinha escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpista que tocava com suas harpas. E cantava um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender, senão aqueles 144 mil comprados da terra. Estes são os que não são contaminados com mulheres, são virgens, estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que vá. Estes são
os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, primícia é o primeiro da colheita. A minha mãe plantou um pé de acerola lá no quintal de casa em Brasília, e tem aquelas primeiras acerola bem grandona. Aí a gente vai lá e pega, aí depois começa a produção de acerola durante 2, 3 meses. Acho que é setembro e outubro, não me lembro agora. Entendeu? Então, primícia é os primeiros frutos. Então, está bem claro aqui. Tá? Então, a mulher estava com dores de parto para gerando esse filho varão, que era as primícias, foi arrebatado a Deus, volta como 144.000 para guardar a igreja para o dia do arrebatamento. Agora, vamos lá. Vamos continuar assim. E foram dadas asas, 2 grandes asas de águia, para que a mulher voasse ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo de tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, 3 anos e meio. 7 anos de tribulação, 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Tá? E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e o tem testemunho de Jesus Cristo. Então, essa mulher, ou a igreja, né, vai os filhos varões, né, volta como 144.000. Essa mulher é protegida e levada para o deserto, fora da vista da serpente. Aí o diabo vê que não consegue mais encontrar esse povo, volta para perseguir o que ele achar ainda de restante de crente que não se preparou, que não amadureceu, entendeu? Aí, quando a igreja foi tirada na última trombeta, ainda ficam respingos de Ruth. Lembra no livro de Ruth? Ruth fez a colheita. Aliás, Boaz fez a colheita. Boaz representa Jesus, Ruth representa a igreja. E aí vem os respingos que a Ruth vai lá e vai colher. Então, tem gente que vai ficar voltando aqui na terra, certo? Buscando esses respingos. Tá? E aí, quando ele fala, aquele que perseverar até o fim será salvo, é nesse contexto de... Não estou querendo dizer que você não tem que perseverar, entenda o contexto. Agora você relaxa e vai pro bailão. Não é isso. Porque senão, quando você solta a corda, o povo vai para o outro lado. É que nem uma corda puxada. A pessoa não está no equilíbrio, puxa para um lado. Aí quando solta, ela vai para o outro. Ah, não, então é liberado. Aí eu vou embora. Vou pro bailão. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, assim, a questão de você perseverar, quem já está perseverando, né, ou quem já está, vamos dizer assim, cotado como primícia, né, que está preparado de coração pronto, só Deus sabe. Eu não sei se meu coração está pronto. Talvez alguém saiba de si, eu não sei. Eu não sei se eu não me acho suficientemente pronto. Mesmo porque tocou tanta trombeta aí no mundo, filmaram, botaram no YouTube, eu não ouvi nenhuma. Então eu fico preocupado. Mas eu estou me esforçando, me submetendo, clamando, né, renunciando a mim mesmo, pedindo mais comunhão para Deus, certo? Para poder viver uma vida de comunhão reta e tal. Quem vai dar o aval? Foi eu dou o aval para o irmão irmão Daniel, e eu, Lucas Máximo Alves, subscrevo. Em nome de Jesus, eu como pastor, que você está avalizado para ser arrebatado. Assinado, Lucas Máximo Alves. Eu consigo fazer isso? Não. Consigo fazer com qualquer um aqui? Não. Nem, se eu não faço nem comigo, como é que eu vou dar o aval dos outros? Então, quem dá o aval de que a pessoa está preparada para o arrebatamento, que é primícia, ou é a igreja que fica, é Jesus, porque conhece o coração. E você se conhece, você nem se conhece o suficiente. Paz, irmão. Tudo bem, não tem problema não, entendeu? Como eu já falei aqui, nem o diabo se conhece suficientemente. A única pessoa que se conhece no universo totalmente é Deus. Deus sabe tudo de si mesmo e de nós, mas a gente não se conhece. Então a gente não consegue se julgar, a gente é julgado por Deus. Tá certo? Então não tem essa de dizer. E a gente nem sabe classificar. E se o Senhor falou para nem mexer no joio nem no trigo, porque a gente também não ia saber distinguir, né? Ficou no final dos tempos.
Bom, então é o segundo pepino tirado de cima da mesa. Espero que vocês tenham entendido, né? O primeiro foi o muitos chamados, poucos escolhidos. O segundo é quem perseverar até o fim será salvo. Esse é o contexto de grande tribulação, que você tem que aguentar o trampo mesmo. É perseguição, é morte, é guerra, é terremoto, é metralhadora, é cão-robô atrás de você, entendeu? É gente te laçando, levando para o calabouço, te torturando, entendeu? Aí sim. E depois do arrebatamento, que fica aqui, né? Bom, vamos lá. Não estou dizendo que não vai ter dificuldade, não estou dizendo isso, é que as dificuldades depois do arrebatamento são piores. Pode falar, irmão. Pastor, e sobre esse negócio da morte não vai existir, como é que fica essa situação? Olha, A morte não vai. Dizem que vão tentar se matar e não vão morrer. porque Deus, quando o pecado apareceu no universo, na criação, vamos dizer assim, Deus separou o céu da terra. A matéria e o espírito era tudo junto. Deus separou a matéria do espírito. Então, o espírito está lá no céu e a matéria está aqui na terra. Com a morte de Jesus e com a reconciliação com Cristo, o céu e a terra vão se unir num só. Então, matéria e espírito não vai ter mais diferença, vamos dizer assim, como nós aqui. Vai estar unido os dois mundos, material e espiritual, o céu e a terra. Pai nosso que está no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Céu e terra vão estar juntos. Então, se céu e terra estão juntos, a morte foi tirada. Mesmo que a pessoa... Mas estamos vivendo isso, no caso? Não, ainda não. Ah, tá, entendi. Tá. Não, vai chegar uma hora que a morte foi vencida, foi tirada. Uhum. Quem se matar aí não consegue morrer. Né? A partir disso aí. Vamos lá. Outro pepino. Agora vamos para o mais complicado. Esse aqui vai demorar mais para a gente explicar. Então vamos lá. Vamos ler aqui a passagem que todo mundo usa também. Aí usa até para dizer que Deus determinou antes da fundação do mundo quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Aí vira um Deus mau que já... Vamos lá. Isso angustia, gente. Meu Deus do céu, isso deixa você louco. Olha, vamos pegar aqui o que Paulo está tentando dizer. Paulo, no capítulo 9, ele está falando da escolha de Deus entre Esaú e Jacó. Certo? O Jacó, eu não me lembro quem foi, eu só sei que parece que um segurou na perna do outro. A irmã Alexandra, você lembra? Quem foi que segurou? Foi Esaú na perna de Jacó ou foi Jacó na perna de Esaú? Eu só sei o seguinte, quando a mulher se engravida de gêmeos, o que fica mais perto da saída é o que gerou segundo. O que está mais para dentro é o que gerou primeiro. Quando eles tiraram, saiu Esaú. Né? E depois saiu Jacó. Agora, quem era o primogênito? Jacó. Ele foi gerado primeiro dentro do ventre. Mas, para o mundo externo, é Esaú que é o primogênito. Porque ele saiu primeiro. Entendeu? E ao contrário. Jacó que segura o pé, tá bom. Entendeu? Então, Esaú sai primeiro e Jacó fica depois. Mas na geração da fertilização da mulher, né, quem foi gerado foi Jacó. Tá bom? Aí ele está falando da escolha de Deus, mas Deus não escolheu Esaú para mandar para o inferno, nada não. É o propósito de Deus para gerar um povo testemunho na terra. Né? Mas ele está falando que ele encontra gente que fica replicando com Deus, replica, fica desobediente. Aí aí ele faz um argumento. Você não acha que Deus tem poder para fazer um vaso de honra ou outro para desonra? Tá? Ele diz assim, ó, amei Jacó, odiei Esaú, mas a palavra odiei não é nem odiei, de ódio. Tá?
Está traduzido errado, é aborreci, amei menos, eu gostei mais desse, preferi esse em vez daquele, para fazer a obra. Porque Deus também faz promessa para Esaú, só que depois vira uma revanche do povo de Esaú, né, o povo de Edom contra o povo de Israel, vira uma revanche, né, por causa desse ciúme aí em relação a Deus. Aí lá na frente, espera só um pouquinho, irmão, ele diz assim, que direi se Deus, querendo mostrar sua ira, para dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. E aí vamos ver o que é esse preparados aqui, no grego. Para que também desse conhecer as riquezas da sua glória, os vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Ele usou preparados e preparou. Só que a palavra no grego é portemaizo, cartatzo, é aqueles da ira, e protemaizo é aqueles da glória. Os sentidos são totalmente diferentes, só que no nosso português foi preparados. Aí tá vendo como Deus prepara um para a ira e outro para a glória? Aí vem o calvinismo. Pode falar, irmã Eronildes. Já vamos explicar. Fale, você levantou a mão? Ou não? Está com a mão levantada, irmã Eronildes. Vai falar? Levantei não. Levantei? Não. Ah, tá. Ah, eu estava esperando você falar. Tá, então tá. Não. Vou baixar aqui. Tá, vou baixar aqui. Então vamos lá. Então, e tem um outro preparado que é o eclegomai, que é aquele escolhido. Esse eclegomai é aquele de Efésios, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver a diferença dos três. Não ficar dúvida. O katatsu, ele é completar ainda o que estava quebrado, rachado. Né? Então, o que está acontecendo? Esses preparados para a perdição foram pessoas que caíram em desobediência, né? Se tornaram rebeldes, certo? Então, de certa forma, a própria pessoa se preparou, para você ter uma ideia, né? Porque examinar, completar, emendar o que estava quebrado ou rachado. Agora o outro preparados para a glória é preparar de antemão, né? Protemaizo. Basicamente é isso, aprontar-se, preparar antes. Então Deus, ele viu aqueles que hão de ser salvos, porque ele tem onisciência de todas as coisas. Não que ele vai lá dizer assim, ó, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Ele coloca as pessoas nesse mundo e vê como as pessoas vão agir. Porque se fosse assim, anularia o livre-arbítrio. Certo? Agora vamos para os escolhidos de Efésios. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tessalonicenses diz, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Esse aqui a palavra é eclegomai. Então vamos lá. Vamos ver aqui o que é eclegomai. É outra palavra em grego, são 3 palavras, para escolhido, preparado. Sentido primário, selecionar, escolher, selecionar ou escolher para si mesmo. Escolher entre muitos como Jesus escolheu seus discípulos. Escolher alguém para um ofício, né? E bate até com aquele escolhidos para um ofício, aquilo que eu falei, não é para salvação. Bate com aquele assunto, né? Isso. Deus não está preso ao tempo, sim. Também. Só ele pode jogar fora do tempo, exatamente. Mas Deus, ele também, tem hora que Deus, ele não consulta a onisciência dele. É interessante isso, mas tudo bem, depois a gente conversa. Bom, eclegomai. Então, o que acontece? Deus, para salvar o mundo, ele fez uma pré-seleção de pessoas para um determinado tempo e para determinadas tarefas, para que essas pessoas executassem tarefas sobre as outras.
Então, esse escolhido que ele está falando aqui, é o mesmo escolheu dos poucos muitos chamados e poucos escolhidos, né? Então, você tem uma turma de gente. Aí você diz assim, eu sou professor, eu quero alguns para monitorar a turma. Eu sou professor, eu quero 5 monitores, eu tenho 40 alunos. Eu tenho 5 turmas. Cada turma eu escolho um monitor. É nesse sentido. Tá? Não é que vai para o inferno, o cara já nasceu. O cara pode se esforçar, pode babar a Deus, aí fala assim, não, é muitos chamados, poucos escolhidos. Não adianta, meu filho, não adianta ficar babando Deus aí não, porque Deus não escolheu. É assim que o povo prega. E ele usa a liberdade de Deus lá no Gênesis. Vamos lá, vamos pegar lá aqui, Moisés. Falou para Moisés. Não, foi Êxodo, né? Foi Êxodo. Você sabe, é aquela semântica, é aquela ideia que as palavras não conseguem explicar e que está no coração da pessoa, que você tem que entender o intento do coração, tem que conhecer a personalidade da pessoa para entender o que é que a pessoa está tentando dizer. Senão você faz da pessoa virar um cruel. Como se Deus tivesse uma lotação esgotada. Exatamente. Então, deixa eu ver que hora foi que Deus disse que ele ia ter misericórdia. Não. Moisés intercede pelo povo. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós cometestes grande pecado, aquele do bezerro de ouro. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Então, já ia perdoar, porque ele ia fazer propiciação. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me peste do teu livro que tem escrito. Quer dizer, se eles não entrar, eu também não quero entrar. Eu estou cuidando desse povo. Se você vai jogar todo mundo no fogo, então joga eu também. Deus se interpôs. Entendeu? Não tem aquele grupo lá que um funcionário, o chefe despede um funcionário muito bom, aí os colegas, não, se você vai despedir ele, então despede todo mundo. Aí vai a repartição inteira, porque sabe que aquele cara é de bom testemunho e está sendo acusado por uma fraude que ele não fez. Às vezes o outro que fez é o subchefe, né? Que fraudou a empresa e o coitadinho do funcionário está sendo acusado. E a pessoa, não, se você vai despedir ele, despede eu também. A gente vê isso em filme, né? Não sei se na realidade o pai irmão Odete está com problema na internet. Entendeu? Aí disse o Senhor, aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Mas o que é pecar contra Deus, que risca o nome do livro da vida? É pecar contra o Espírito Santo, é não querer saber mais de Deus, é abandonar totalmente a fé. Isso aí só vai ser esclarecido lá em Hebreus, lá em Mateus, quando os fariseus blasfemam contra o Espírito Santo. Entendeu? Ali, quando ele blasfema contra Jesus e falando lá que ele é Bezebu e tal, a gente nem fica sabendo direito se ali foi uma blasfêmia, quer dizer, blasfemaram contra Jesus, mas será que foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo? A gente não sabe. Quer dizer, os teólogos não batem o martelo dizendo, esse bando de fariseus vão ardendo fogo do inferno. Entendeu? Não tem, assim, um juízo temerário. Temerário é antes do tempo, né? Ali foi dada uma advertência, Jesus aproveitou para dar aquela advertência. Tá? Vai, pois agora consiste esse povo, onde te tenho dito, eis que meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Bom, o que é visitar pecado? No dia que Deus visitou o seu pecado, você pecou lá, faz 30 anos, você pecou, aí Deus fala assim, eu não vou te punir agora, daqui 30 anos Deus resolve te punir. Né? Aí Deus fala assim, nossa, vem aqui, menino. Põe de joelho aí, vamos embora. Lembra daquilo que você fez 30 anos atrás? Agora chegou a hora de você pagar. Vou cortar sua orelha, vou cortar seu dedo. É assim? Não, não tem nada a ver com isso, gente. A visitação do pecado é que Deus vai permitir uma enfermidade,
alguma coisa vai morrer em você para você ser salvo. Porque o pecado é lançado na carne. Alguma doença vai aparecer em você, um câncer, mas é para destruir a sua carne e salvar a sua alma. Pelo amor de Deus, pare de jogar gente no inferno. Já tem Satanás para fazer isso. Vai à igreja também cooperar com Satanás? Jogar gente no inferno? Aí pronto, é 3 contra 1, né? Deus, Satanás e a igreja contra o coitado do pecador, né? Aí não tem quem aguenta, né? Fale. Como Paulo, quando Paulo fala ali em Coríntios, daquele que ele chama a atenção da igreja, que ele tinha relações com a própria sogra, né? Como é que é? Madrasta, com a madrasta. Madrasta, Aí, só que lá no capítulo, no 1 Coríntios, ele fala, ele condena não. Como é que se fala? Ele corrige, só que no capítulo, em Timóteo 2, Coríntios, no 2 Coríntios, ele já muda de opinião, né? Isso. Porque assim, ele entregou para Satanás destruir a carne dele. Eu ia pegar um câncer, uma fimose, uma doença de próstata. O cara ia se arrebentar inteiro, mas Deus ia salvar ele. Isso, ele é um bom exemplo. E da forma Paulo foi tão duro ali, que depois ele fala que o cara sentiu que ele fez uma coisa muito errada, ele se arrependeu e ele queria voltar para a igreja. Aí ele manda o povo aceitar ele de volta. Isso. Tá. Vamos lá. Aí ele diz, lá na frente do mesmo capítulo do 33, do 32, onde ele está falando disso, ele fala assim: então disse, rogo-te que mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu compadecer. O que Deus está tentando falar isso? Gente, na antiguidade, palavras eram feitas como versos para dar uma intenção completa. Por exemplo, como é que a gente chama? Forças de expressão, que a gente fala aqui, força de expressão, como é que a gente chama? Uma palavra, tem uma outra palavra que a gente usa no português, força de expressão, eu não lembro agora. O que ele está querendo dizer, assim, que o amor dele é livre, e ele não é obrigado por ninguém a tomar uma atitude de misericórdia. Ninguém obriga Deus a ser misericordioso, também ninguém obriga Deus a se irar. É só isso. É uma força de... Como é que é? Força de expressão? Não, tem um outro nome que fala em português. Tem frases, aí quem sabe um pouco de inglês, tem frases em inglês que não consegue se traduzir igualmente em português. Tem um nome para isso. Me ajuda, por favor. Pastor João. São pequenas frases dentro de um contexto, né, que montam um sentido. Tá? Certo? O que mais? Tem mais algum pepino aí que dá problema? Lembra de algum? Expressão idiomática? Isso, irmão, expressão idiomática. Obrigado, irmão. Obrigado, Jesus. Ai, que bom. Eu estava tentando lembrar aqui. Expressão idiomática. E tem expressão idiomática que você não consegue traduzir de uma língua para outra. Você tem que arrumar um contexto para contar aquela história. Certo? Entenderam? Então, por favor, deixa só o inimigo ou a carne tentar jogar as pessoas no inferno, né? Vamos ser misericordiosos, que a gente vai precisar de misericórdia também. Amém? Alguém quer comentar? Então, lembre-se, né? O cartatio do preparado da ira é a pessoa que se quebrou, né? Que pecou, que abandonou, que se preparou para a ira. O protemaiso, né? É aquela pessoa que se consagrou, que é aquele que Deus preparou ele e ele foi obediente. Para ir ou para a glória, não tem nada a ver de jogar. Se fosse os dois preparados e preparou,
palavra no grego seria a mesma, só mudou o tempo do verbo, né? O infinitivo, né? Para o passado, né? Preparou. Não, duas palavras diferentes. E aí não tem calvinismo, tá? Não tem gente que predestinou para ira, outros predestinou para... Não tem calvinismo. Senão, se tem calvinismo, não tem livre-arbítrio. Aí, se não tem livre-arbítrio, todo mundo já está destinado, não tem nada. Está fazendo o que aqui? Os salvos serão salvos, mesmo que pule carnaval o ano inteiro. E os condenados são condenados, mesmo que resgate uma favela de traficante para Deus. Né? Se fosse um robô. Entendeu? Então, por favor. E agora vamos falar sobre espiritualização da carne e queda de pastor. Então, por que os pastores caem? Eu falei na live passada que a carne ela se espiritualiza, ela tenta mostrar para o seu ego que ela é uma perfeita maravilha, né? Ultradimensional. Vamos falar assim, né? Viaja por outros mundos, encontra seres evoluídos e volta para a Terra, né? Faz essa viagem. Amém. Faz essa viagem durante as madrugadas, né? Com viagens astrais, né? Aparecem seres brilhantes e perfumados e, né? Com naves espaciais, coleta o cara, leva o cara para Marte, Júpiter, Saturno. Aí lá em Júpiter, lá em Saturno, ele encontra um ser, né? Como um rapaz encontrou e eles falaram assim para ele: olha, nós não somos sujeitos a Jesus. Jesus é um dos caras que nós enviamos para a Terra, e tem outros planetas, e para cada um a gente mandou um, né? Mas nós estamos numa outra esfera. O que Jesus está falando lá é do cristianismo, né? Existem outras dimensões. Não, eu tô dizendo assim, eu tô ironizando, irmão Manuel. Entendeu? Então eu conversei com um cara uma vez na internet, que o cara viajava em nave espacial para Saturno, para outros lugares aí, era espiritualizado. A carne dele estava quase que flutuando, não sei, né? Então tome cuidado com essa espiritualização. Isso. Tá. Então é assim, ó, se Jesus é um avatar, ou se Jesus é um cara qualquer, espiritualizado que veio aqui, meu filho, troque por outro, porque Jesus é muito exigente e não dá para cumprir o que ele pede, não. Falando como ser humano. João declara que Jesus é o Verbo de Deus. Deus que se fez carne. Antes da fundação do mundo. Todas as coisas foram criadas por ele, nele, por ele, para ele. Entendeu? Então rasga as cartas de Paulo, joga fora. E aí entra os neognósticos. O que são os gnósticos? Gnósticos são pessoas que, vamos buscar lá no fundo do poço, por Hermes Trismegisto, 3 vezes grandes, que se acendeu nas camadas espirituais, na época que o Nilo nem existia no Egito. Ele deu regras, estabeleceu formas espirituais e fórmulas de elevação. E aí tem na internet. Todas as maneiras de sair fora do corpo, de fazer elevações mentais e espirituais por Hermes Trismegisto. E aí esse povo se projeta, sai do corpo, entra em viagem, nave espacial, faz o que é que se para onde. Entendeu? É carne espiritualizada. Por quê? Porque não reconhece que é filho de Adão, não reconhece que comeu o fruto do bem e do mal através de Adão, que a natureza é caída. É só uma simples questão de elevação, meditação profunda. Até faz jejum também. Entendeu? E tem esses encontros maravilhosos. Isso é carne espiritualizada. Aí essas carnes espiritualizadas, quando elas encontram uma maneira de ser um pastor,
Elas vão acabar onde? Na mamá, sossô, naná, iriri, ó. Porque é lá onde coopta, né, todos os líderes espirituais da Terra, né, seja rabino, seja pastor, seja qualquer lá. A sociedade, supra-sociedade, porque você sabe que tem duas maçonarias, né? Uma visível e outra invisível. Ainda tem outra, a pirâmide ainda tem mais para cima ainda, né? Até chegar no Satanás. Já para falar bem rasgado, né? Então, se você se espiritualiza, você não precisa do sangue de Jesus. Você não é filho de Adão. Isso, exatamente, irmão. Entendeu? Você não é filho de Adão. Jesus se declarou filho de Adão, Ben Adão. Jesus se declarou filho de Adão. Por isso que tem uma genealogia em Lucas e eu tenho em Mateus. Certo? Então, quando Jesus morre na cruz e ressuscita, acabou aquele universo para trás, começou o novo, que é só com Cristo que entra para dentro dele. Então, se você não vai usar a cruz de Cristo, você vai viver em outro lugar. Em outro universo. Agora, quem que vai ser o Deus lá deve ser o Satanás, meu filho. Toma cuidado. Porque ele é bonito por fora, né, e feio por dentro. Quando ele tirar a roupa lá onde ele levar esse povo, aí, pega para capar. Sai correndo. Porque ele não tirou a roupa. Entenderam? Para falar bem rasgado, bem claro. Para não ter essas coisinhas de grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, gente mística, gente isso, gente aquilo. Eu estou lá no canal Além da Nuvem, junto com o menino lá, tá o irmão Eduardo também está dando aula lá no curso. Eu estou lá dando curso a Outra História do Mundo, algumas aulas lá eu estou dando. E eu só estou lá porque o Márcio Picho, ele defende a fé, né? Ele tem tradição católica, tudo, mas eu tolero as pessoas e sei reconhecer até o limite das pessoas. Eu já falei para ele. Dia que ele pisar a bola fora, eu caio fora. Certo? Eu estou ali para testemunhar. Deus me mostrou que eu estou ali para dar testemunho. Então, ele está dando curso de misticismo, ele mostra muita coisa mística, né? Mas ele fala assim, eu não ensino a praticar, eu mostro, eu denuncio. E ele fala da salvação em Jesus, e ele combate os gnósticos, ele já lançou agora, até parabenizei ele pela última live, porque teve um cara lá no Inteligência Limitada, um professor de história, que passou a mão nos deuses, né? Deu um beijinho em todos os deuses, fala, oi, aqui eu sou professorzinho de história, acho que vocês são todos fofos, maravilhosos, né? E o cara da Inteligência Limitada ficou ali, ó. Como diz o pastor João, nos mistérios de Deus, ninguém pode falar o que quer, não. Falou contra Jesus, falou contra Deus, vai ser reprovado em live, online. Eu aqui, eu tenho condição de cortar o som de todo mundo, ó. Eu tenho condição de cortar o som de todo mundo. Eu sou tolerante, eu sou que nem Jó, eu tenho uma tolerância de Jó. Mas quando eu me iro, eu sou manso como um cordeiro, irado como um leão. Se vocês não me viram irado. Certo? Deixa eu mostrar aqui que eu tenho condição aqui de cortar todo mundo. Aqui. E graças a Deus a live aqui, ela dá os poderes aqui. Todos com som desativado. Ó, eu vou desativar ativa o som, todo mundo aí, vai. Ativa o som, todo mundo. Vamos testar se o comando funciona. Olha lá, vou desativar aqui o som. Ó, desativei o som de todo mundo. E eu posso pegar um só e desativar. Mas eu não faço isso. Só se o cara ultrapassar limites. Certo? Ninguém aqui é proibido de falar. Aqui é transparente. Todo mundo pode falar e tal. Mas não pode falar qualquer coisa. Não pode pregar. Aqui não pode pregar gnosticismo. Certo? Elevação espiritual. E outras tantas coisas mais, né? Petiscos que existem por aí. Você já me viu irado? Já? Acho que você me viu pouco irado. Muito irado, não. Tá bom?
Então ninguém pode falar qualquer coisa. A gente está aqui para glorificar o nome de Jesus, reconhecendo que ele é o Senhor e Salvador, o verbo que se fez carne. Você pode até ficar com mágoa de Deus por coisas que ele não fez na sua vida, você ficar de mimimi ali, com beicinho, né, como a Erin faz. Vai lá, conversa com ele, resolve com ele, né? Ele te explica o que está acontecendo, por que você não está sendo atendido. Tá? Mas nunca blasfemar, nunca tirar os méritos da cruz de Cristo e da ressurreição de Jesus. Tá bom? Tá entendido? Certo? Exatamente, irmão. Deus é nosso garçom. Bom, tem tempo ainda? O irmão Manuel pediu para me falar sobre Xelô. É horrível falar aquelas palavras, irmão Manuel. Xelolália. Eu até guardei aqui, meu Deus. Não gosto de guardar essas palavras, né? Vamos falar sobre esses. Eu guardei aqui. Xelolália e glossolalia. Esta distinção a rigor é apenas didática, já que a palavra glossolalia deriva dos dois termos glossa, língua, e lália, fala. Abarca xenolália, que é xenos, estrangeiro. Então, existe o dom de línguas que é dado por Deus, e eu já vi isso acontecer, um cara do mato, caipira, não sabia nem falar português direito, foi batizado com o Espírito Santo e falava em inglês. Eu, como sei um pouco de inglês, ouvia ele falar inglês e tentava traduzir na carne, tá? Vocês têm uma ideia, não era por dom de tradução, não. Isso eu já vi. Foi o que aconteceu lá em Atos para testemunho. Existe a língua dos anjos, e eu já vi Deus exaltado no trono, exaltado lá no trono, falando uma língua que só ele entendia. Eu vi isso em visão aberta, tá? Pra vocês terem uma ideia. Não era dormindo nem arrebatado, não, visão aberta. Eu estava andando na rua, o céu abriu e eu vi. Então, existe a língua dos anjos, que você pode falar. Só que alguns pastores não acreditam que existe língua dos anjos, e dizem que a língua, que é a xenolália, aconteceu lá em Atos, não acontece mais. Não, acontece sim. Acontece sim. Já teve gente russa, que que mal falava português, entrou numa igreja, uma irmãzinha negra, bem humilde, daquelas assim, que você não daria nada, falando, e a pessoa foi lá e estava falando em russo, e o cara entendeu tudo, e se converteu. Então ainda existe esse dom. Não é porque a teologia extinguiu que ele distinguiu, não. Certo? E eu posso, agora vamos para a parte prática, eu posso falar em línguas, eu tenho o dom de falar em línguas qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu não sei que língua que eu vou falar, se é japonês, se é iraniano, se é língua dos anjos, eu não sei o que vai sair da minha boca. Simplesmente vem aquele pulso interior do coração e eu falo. Só que eu não sou assim o cara que eu fico usurpando disso a qualquer momento. Eu tenho que sentir aquela contussão, aquela coisa gostosa, aquele mover espiritual para me fazer isso. E eu faço, às vezes, em oculto, na minha intimidade. Normalmente, eu gosto de explicar para Deus em português. Se o diabo está ouvindo, se o diabo não está ouvindo, para mim não interessa. Entendeu? Eu gosto de explicar em português. Porque senão eu tenho aquele negócio de dizer assim, eu sei o que eu disse e disse o que eu sei. Entendeu? Senão eu vou ficar confuso se eu disse o que eu sabia ou se eu sabia o que eu disse. Então, para eu não ter esse tipo de confusão, eu sou bem claro para Deus. Eu gosto de ficar pelado para Jesus, para Deus, o Pai. Eu gosto se tiver ainda, a minha carne gosta de se cobrir, né, fazer maquiaginha para Deus, mas eu gosto de ficar pelado, sem nada. Eu conto para Deus tudo. Tá certo? Mas de vez em quando a gente tem sentimentos que a gente se oculta de si mesmo por frustração, por medo, né, por traumas, né, por desejos e paixões que a gente não quer admitir, a gente se esconde. Isso é natural. Certo? E nesses momentos de intimidade, eu prefiro falar em português, mas em momentos mais emotivos, ou mais, eu falo em línguas. Eu poderia falar em línguas. Eu peguei, vou contar uma experiência minha. Então, vamos lá. Existe o teórico, o experimental, e eu fui aqui
em Ponta Grossa, no mercado. Tem o terminal, não sei, toda cidade no Brasil tem um terminal de ônibus, né? Ônibus do município, das bairros, né? E tem um cara indiano que fica sentado lá. E eu vi ele cantar um mantra, vendendo lá os produtos indianos dele, cantando um mantra lá. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou evangelizar esse cara. Eu não sei indiano. Cheguei lá, oi amigo, tudo bom? Botei a mão no ombro dele e lasquei a língua nele. Indiana. Não sei o que eu disse. Não sei o que aconteceu. Mas eu fiz aquilo que eu achava que devia fazer. Então hoje, por exemplo, se eu for teletransportado lá, que nem que eu, é um maior desejo meu ser teletransportado que nem Felipe, lá pro meio dos árabes, eu subo no meio de um palanque lá e eu vou abrir língua, não quero nem saber se vai vir uma metralhadora em cima de mim depois. Eu quero fazer o que Deus mandar, não interessa. Então eu tenho essa condição porque Deus me deu. Quando eu fui batizado em línguas, eu fiquei mais de 1, 2, 3, 4 horas falando em língua direto. Eu estava cansado e continuava falando em língua. Então é assim. Então eu disse que todos nós temos o Espírito Santo, todos que creram verdadeiramente, né? Que até essa é outro probleminha que nós vamos tratar, né? Quem creu verdadeiramente, que é outro problema que faz separação na igreja. Os crentes de verdade para a direita, os crentes falsos para a esquerda. Como se conseguisse saber, né? Então, veja só. Então, o que aconteceu? Às vezes a pessoa já tem o Espírito Santo e pode falar em línguas, né? Mas está tímido. Então, que ele abra a boca, mas que ele não force pela mente, mas pelo Espírito. Viver pelo Espírito, eu vou dar uma comparação para vocês terem uma ideia do que é viver pelo Espírito. Tem dia que você acorda com vontade de cantar. É inspiração. Se você tem o dom de desenhar, você acorda com vontade de desenhar. É inspiração. Se você sabe pintar um quadro, você acorda com vontade de pintar um quadro. É inspiração. Se você sabe esculpir, você acorda com vontade de esculpir. Então, viver pelo Espírito é viver inspirado. Inspirado. Não é viver assim no racional, eu tenho que trabalhar, são 10 horas, não sei o quê, tenho que pegar o táxi, não sei o quê, passar na escola, pegar minha filha, entendeu? Isso aí é viver dentro de um scheduler, né? Como é que chama schedule em português? Agenda. Entendeu? Deus não tem agenda. O vento do Espírito sopra onde quer, quando quer e quando quer. Mas tem dia que você acorda inspirado. Então, viver pelo Espírito é viver inspirado. Então, quando você pode falar de forma inspirada, se você pensa assim, poxa, que nem que aconteceu, veio, no dia que eu pedi para receber o dom de línguas, veio um monte de palavra estranha na minha boca, né? Assim, no meu pensamento, na minha boca, assim, vontade de falar aquilo. Eu nunca tinha falado, eu sempre falei banana, abacate, japonês, pedra, pau, qualquer palavra em português, eu nunca fiquei inventando palavrinhas com sílabas misturadas para parecer de outra língua, né? Eu não sabia inglês, né? Fui esperar a escola para aprender, né? Espanhol aprendi também, né? Então, eu não sei japonês, né? Eu sei que tem umas sílabas que dá para brincar com, dizer que você está falando japonês, né? Tem outras que dizem, o tem som de U, né? O O tem o som de U. Aí você está falando uma frase em inglês, né? Se nevasse, usava esqui. Você está falando russo, mas se nevasse, eu usava esqui. Então, tem fonemas que parecem com as línguas, né? Eram 4 japoneses que assaltaram um banco. Mataram o caixa, cutiram na testa, fuxiram na Kombi, entendeu? Tem palavras que dá para brincar com o som, mas eu nunca fiz isso. Entendeu? Nunca fiz isso. Mas naquele dia, eu estava em oração, o irmão estava orando por mim com a mão na cabeça e veio um monte de palavras assim gozada. Aí eu estava louco, porque todo mundo tinha recebido o dom de línguas, era um acampamento da ABU, Aliança Bíblica Universitária, nós fomos lá, a igreja foi junto, todo mundo foi junto, gente de várias igrejas e tal. E eu lá, acolhido lá, sem receber o Espírito Santo, falei, sou eu, não sou. Olha, pensa num cara que fugiu do inferno, eu sou fugido, já viu em Fugido do Inferno 1, o nome do filme?
Já viu Fugido do Inferno 2, aquele filme? Eu sou o cara. Eu fui consagrado no ventre da minha mãe, então eu tenho que ser de Jesus de qualquer jeito, gente, senão o diabo me come. Que nem aquele... Tem um filme que o extraterrestre lá engole o cara, que até não, é tipo filme porcaria, que não vale para você assistir, que você começa a assistir e vai embora, porque o mocinho morre, porque o extraterrestre come. Entendeu? Então eu tenho que ser Jesus de qualquer jeito. Então, aí o que aconteceu? Eu ficava naquela dúvida, eu falei, pô, mas por que todo mundo recebeu? Eu não recebi, então, não sei o quê. E eu fui orar, triste, chorando, né, e clamando. Aí o Senhor, o irmão, falou, Deus vai te dar o que você está pedindo. Eu falei, que bom. Aí quando ele perguntou, você está assistindo alguma coisa? Ó, sou bem sério para você, não estou assistindo nada, mas tem umas palavras gozadas aqui na minha boca para me falar. Aí ele falou assim, então fala. Aí eu comecei, pela primeira sílaba, né? Destrói tudo. Veio tudo. Aí fiquei falando em línguas. Depois daquela experiência, gente, eu nunca tinha sentido paz. Sabe o que é paz? Paz. Sublime paz. Eu nunca tinha sentido aquilo. Nunca. Depois que eu falei tudo aquilo em línguas, parecia que eu estava nas nuvens, flutuando. Aí eu entrei no ônibus, que foi o ônibus de volta para a cidade. Eu estava pregando o evangelho para todo mundo. Eu queria salvar o mundo inteiro, até o diabo, como eu já disse. Porque não deu para convencer o cara, mas... Entendeu? Eu saí pregando o evangelho para todo mundo. O motorista do ônibus, para todo mundo. Porque foi tanta paz, tanta alegria. Então, voltando aqui ao assunto, tem gente que recebeu o Espírito Santo, mas não extravasou aquilo. Aí a gente aconselha assim, quando você estiver na sua intimidade, buscando Deus, se você está com vergonha de orar na igreja, tenta ver se você está já com esse dom de falar em línguas, que é para sua edificação, não é para você se exibir na igreja, né? Tá certo? Então, o que acontece? Se você tiver um dom de falar russo sem nunca ter falado russo, vai lá conversar com os russos. Falar iraniano, sem nunca ter aprendido iraniano, vai lá falar com os iranianos, porque lá na universidade tinha uns caras já que a Jihad árabe está infiltrando, né? A Jihad árabe está mandando muita gente para a universidade, não sei se você sabe, tem gente estudante de doutorado, pós-doutorado, fazendo graduação, e são tudo lá, ó, Halamalesh no meio-dia, Halamalesh 3 horas da tarde, Halamalesh, entendeu? Estão vindo aqui para o Brasil, tá? Isso, afegãos. Então, se você tem algum dom desse tipo, vai lá falar com eles. Pode ir, que nem eu fiz com o indiano. Eu vi o cara lá cantando mantra no meio da praça, falei, o que esse cara tá cantando aqui? A praça é... que bom. Então, o que esse cara tá cantando aqui no meio da praça? Ponta Grossa é minha, não é dele não. Vou lá falar para ele. Tá bom? Então, tiramos as dúvidas. Tinha mais outra dúvida? Que bom. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o coração? Então tá explicado, né? O amor de Deus é maior do que a gente imagina, e a gente fica fazendo ele ficar pequeno, né? Com essas teorias teológicas aí. Mas me arrependi, saiu. Não, eu fui trabalhar no presídio, irmão, de segurança máxima, em Tirapina, São Paulo. Só vai os piores caras, tipo o Marcola, aquela turminha toda, sabe? Eu fui lá de evangelizar. Todo fim de semana eu ia lá, tirava até a roupa do corpo para passar lá num lugar lá para poder entrar. Nem com a aliança eu entrava, deixava até a aliança lá no cofrinho. Eu não aguentei. Ninguém orava por mim, era eu e um outro ex-traficante, né? Que se converteu, um rapazinho jovem que ia comigo. Quando eu saía de lá, parecia que pegava, que tinha o meu corpo. Eu não tinha feito nada, só pregado o evangelho. Mas quando eu chegava em casa, parecia que meu corpo tinha pegado. Alguém pegou uma vara. Alguém pegou uma vara e me bateu desde o alto da cabeça até o solado do pé. Era a sensação que eu tinha. Eu só aguentei 30 dias, 4 semanas. Aí eu parei. Bom, os afegãos são fogo, então vai com o fogo de Deus. Mas vai com tudo. Vai rachando tudo. Amém? Se você tiver o dom de línguas ou tiver
qualquer manifestação de poder, tá? Não use só a lógica e nem use só o conhecimento bíblico, vá com poder, porque essa turma tem que ser poder contra poder, tá? Não, você não aguenta. Pode falar, irmão Daniel. Olá, paz de Cristo, irmãos, boa noite. Não era para falar, mas eu ouvi esta parte e queria falar aqui de uma questão que eu penso que é de conhecimento geral. Mas esse dom de línguas, isso também está a acontecer muito. Tenho aqui um amiguinho comigo. Também está a acontecer muito com esse dom de línguas. O facto de haver pessoas que dizem que eu não falo o dom das línguas não será salvo, como já ouvi em muitas igrejas e muitas teorias de outros irmãos, quando nós sabemos que Deus dá vários dons a várias pessoas, dons diferentes, e depois acontece muito que pessoas simplesmente para parecerem que são santas ou santificadas ou escolhidas, ou seja o que for, inventam, sentem-se pressionadas e depois inventam dialetos que que nós vimos que é inventado. Eu não vou estar aqui com que uma coisa que faz parte de mim é não ter medo de falar as coisas. E nós vimos isso. Pessoas começam a xiribiti, xarabatá, xarapapó, e a pessoa, de repente, se perguntar à pessoa o que é que você estava a dizer, a pessoa não tem ideia nenhuma do que é que estava a dizer. Até se for preciso, até fica ofendida, até se sente ofendida, como se nós estivéssemos pronto, porque a pessoa sente-se confrontada, não é? E Paulo era bem explícito, dizia, quando falarem em línguas, traduzam, porque senão vão parecer que estão loucos e as outras pessoas não vão entender. Portanto, este dom de línguas também já tem feito com que muita gente se afaste da igreja, porque simplesmente as pessoas ficam assustadas. Eu confesso que às primeiras vezes que eu vi, estranhei, especialmente porque algo me dizia que aquela pessoa estava simplesmente a inventar tudo. Porque não fazia sentido. É assim, eu, como já disse, falo 5 línguas. Portanto, falo 5 línguas, mas duas delas já estou a perder um pouco a prática. Mas é uma questão de prática ou de falar com alguém que as coisas acabam por vir. E a pessoa, quando fala outras línguas, sabe muito bem quando as coisas fazem sentido ou não fazem sentido. Xiripiti, xiripotó, a pessoa vê que a pessoa está a repetir aquilo e que se fosse em português, fosse noutra qualquer língua, ou a pessoa era gaga, ou a pessoa simplesmente estava a repetir a mesma coisa vezes sem conta. Portanto, é algo que eu penso que deve ser usado com muita delicadeza e hoje em dia, diga o que disserem, chega a ser usado por vaidade. Simplesmente as pessoas têm que mostrar que falam em línguas e se não falarem em línguas, inventam. Pois eu volto a assumir e volto a admitir, nunca falei em línguas, se Deus me der esse dom, pronto, não sei como é que vou usá-lo, a única forma que posso usar, que eu vejo que posso usar é como o pastor Lucas estava a dizer, é ir falar com pessoas daquela língua e falar com elas, mas agora, de resto, para estar a falar numa igreja e se as pessoas não entenderem nada do que eu estou a dizer, imagine-se que eu agora estava aqui a falar com vocês, e estou a falar com vocês há uns minutos, e começava a falar holandês. Como eu sei falar holandês, desatava a falar holandês. E vocês, pronto, não percebiam nada do que eu dizia e no que é que edificava. Não edificava nada, só a única coisa que fazia era vocês, sim senhor, o Daniel fala holandês. Isso é vaidade, para mim era simplesmente vaidade. Então é um tema que é assim, nós temos que ser realistas. Eu volto a dizer, eu não me considero evangélico, não me considero protestante, não me considero católico, não me considero nada de nenhuma religião, considero-me cristão. Mas há pessoas que fazem questão de se identificar como evangélicas. Eu não me identifico com nada, Cristo não se identificou com nenhuma vertente dessas, portanto eu se estou a seguir Cristo também não tenho que me identificar. Tento tirar o melhor, tento examinar tudo e reter o bem, como me ensinaram as Escrituras. Mas
esse dom das línguas é uma das razões pelas quais a Igreja Evangélica mais sofre de zombaria e chacota. E nós sabemos disto. Nós sabemos perfeitamente disto. E há pessoas que se aproximam da fé. Por exemplo, a pessoa convida para ir ver para assistir uma reunião. De repente as pessoas já estão a falar em línguas estranhas, a pessoa pensa, mas o que é que aquilo foi? O que é que ele estava a dizer? E a pessoa pergunta-me a mim, por exemplo, o que é que ele estava a dizer? E eu digo, eu não sei. A pessoa diz, então, porque é que estamos a ouvir uma coisa que a gente não sabe o que é? Então ponham legendas. Não sei, para mim é tudo é um assunto muito delicado e que hoje está a ser muito, muito, muito banalizado. E pronto, e lá está. E há pessoas que então se eu não falo línguas, não sou digna. Então pronto, tenho que arranjar maneira de falar a línguas. E depois começa a acontecer como faz o outro pastor. É o The King, the Power, and the Fairy, and the Bastard, e pronto, e ouve aquilo e vai dizer outro, vai imitar. E pronto, é isto que eu tenho a dizer. Não quero que ninguém se sinta ofendido, só estou a fazer aquilo que a gente gosta de fazer nestas reuniões e que o pastor Lucas pediu, que é abrir o coração, e é o que eu estou a fazer. Paz de Cristo, irmãos. Sim, o irmão Manuel perguntou aqui, eu acredito na glossália. Mas no caso, quando ela foge da sedução da língua nativa, então a glossália de um francês e de um brasileiro seriam similares, já que é a língua angelical. Não, sim, mas o mundo angelical ele é muito mais extenso que o nosso mundo, irmão, então não teria só uma língua angelical. Pode falar, irmã Eunice. É que eu oro muito em línguas, é isso que vocês estão falando aí, né? Uhum. Concordo com tudo que está sendo falado, mas eu não tenho dúvida nenhuma comigo. Bom, glória a Deus, sinal que você está curadinho. Mantenha-se longe das feridas. Eu gosto de aprender, gosto de ouvir, né? Mas eu oro muito em línguas. Gente, muitas vezes eu estou orando, eu tenho que me concentrar para estar falando bem o português, porque eu oro muito, né? Então, eu me sinto muito edificada. E Deus me usa muito assim. Então, mas é bom ouvir. Isso aí é muito válido, tudo isso que você está falando é verdadeiro, né? Mas para mim, eu oro muito em línguas mesmo. Que bom. Isso é ótimo. Amém. Amém. Então, Paulo falava que eu falava mais em língua do que qualquer um lá, né? Mas ele procurava falar 2 ou 3 palavras em português. Quer dizer, em português não. É justamente isso que eu estou tentando me educar, né? Uhum. Não, mas tá bom, não, sem repressão. Todo mundo é livre para orar em línguas em casa, sozinho, tá? Ninguém aqui tem repressão. Principalmente sozinha, né? Sozinha mesmo. Mas acontece, às vezes, acontece que, por exemplo, no dia que eu batizei em línguas, eu estava sozinho e esse outro irmão. No outro dia, que eu estava na igreja, numa reunião de oração, que eu fiquei 4 horas orando em língua lá, sei lá, agora não me lembro, tinha uma pessoa interpretando. Tá bom? Só que tem coisa que eu falo, depois Deus vai me revelando, assim, tipo... Então, a minha irmã perguntou para mim, Lucas, como é que você sabe dessas coisas celestial? Justamente orar em línguas. Eu acredito em orar em língua, mas eu oro à noite e eu durmo. Quando eu acordo de manhã, eu acordo sabendo. Eu falo para ela, justamente. Tem vários mistérios aqui, para escrever esse livro aqui, no princípio e no fim, e outros mistérios que eu já escrevi, até o irmão Manuel recebeu meu livro? Recebeu meu livro? Estou mandando para todo mundo. Não, vou mandar. Você está no Telegram? Eu acho que dá para mandar pelo Telegram. Então, para escrever os mistérios que eu escrevo aqui, a minha irmã perguntou, Manu, como é que você fica sabendo tudo isso? Maninha. A minha irmã, ela vem aqui na live, né? A irmã Carnal e a irmã Fé. Aí eu falei para ela assim, Maninha, eu não sei, eu só sei que eu oro a Deus de noite, durmo sem saber, acordo sabendo. Eu sei lá o que aconteceu de madrugada, Deus me visitou, levou meu espírito, foi embora, sei lá. Só que assim, se eu viajar para algum lugar à noite, meu irmão, eu nem estou sabendo e eu creio que Jesus é Deus. Eu não vou de nave espacial de qualquer anjinho brilhoso aí não, tá? Não confessou que Jesus vem em carne, cai fora. Pode levar sua nave lá para os quintos dos infernos. Não tem esse negócio não. Eu fui abduzido. Eu fugi do inferno, eu já falei que eu fugi do inferno 2 vezes. O inimigo tentava me tragar de qualquer jeito. Aparecia para mim em formato humano. Então, eu tenho que ser Jesus, meu irmão, senão eu
Então não brinca com esses negócios, não. Esse negócio de ficar dando papa pra demônio, papinha pra demônio. Não. Não, não consegue, mano. Aí, irmã Alessandra, se ele confessar de forma, porém, sem não falar, só se ele cruzar os dedinhos. Aí fala assim, eu confesso que Jesus vem em carne. Aí você olha ver o dedinho dele cruzado. Só se for assim. Não, não consegue. Ah, ele queima? É, pode ser que ele queime. Acho que não. Não, ele não consegue nem falar. Não consegue. Vamos lá, deixa eu mandar aqui o livro aqui pro irmão. Uhum. Para quem que eu mandei por último aqui, que é porque eu vou lembrar. Ó, eles me davam choques. Pois é, eu sentia, pois é. Então, quem usa cocaína, usa droga, quando vem para graça, fica com visão aberta, com dom de visão e tudo. Eu até brinco, né? Por que que eu não usei? Cadeira, gente. Não deixa ninguém falar nisso, não. Não, assim, porque, poxa vida, eu fico com tanta vontade de penetrar no mundo espiritual, né? E o pessoal fala assim, o irmão ontem estava... já teve, uns agarraram meu pescoço e não e não deixava eu clamar a Jesus. Aconteceu isso também comigo, exatamente. Exato. Vou mandar então para o irmão Manuel, lá no Telegram, tá, irmão? Você lê lá. Se tiver alguma coisa que você não concorda, conversa comigo, a gente discute, corrige. A minha tia está fazendo uma correção dos meus livros, tá? Porque eu para fazer a compilação dos textos, né, eu fui dando as ideias, eu usei a inteligência artificial para fazer a bibliografia e tudo, e algumas coisas bem que eu não conseguia encontrar para fazer a afirmação fundamentada, né? Aí peguei, só que a IA colocou uma sementinha dela lá, né? E minha tia detectou. Então, a minha tia detectou e já mandou para mim aqui, dizendo, Lucas, isso aqui... Eu falei, pois é, eu vou ter que tirar isso aqui, que é da... Foi contaminação da IA. Vou mandar aqui. Ai. Mais algum assunto, gente? Mais algum pepino aí, que hoje é a noite de tirar os pepinos da mesa. Então tá. Tem alguma outra coisa aí dos evangélicos que dá problema aí, que vocês ficam sabendo? Peraí. Mesmo sabendo que ninguém sabe o dia nem a hora da volta do Messias, de fato, os irmãos acham que ainda vamos levar mais 10 anos aqui. Tá, vamos lá conversar sobre esse assunto. Eu já expliquei, irmão Emanuel, sua abdução com corpo físico. Bom, eu não sei como foi o que aconteceu a mim, eu só sei que a turma apareceu lá no meu quarto, botou numa nave e eu fui. Agora do irmão Manuel, não sei. Eu tenho que perguntar aí. Bom, mandei para o irmão Manuel. Deixa eu falar aqui. Em sonho físico também. Então, deixa eu falar aqui sobre arrebatamento. Veja só. Não saber o dia nem a hora tem duas coisas. Não abrir e fechar de olhos. Aliás, tem três coisas, né? Que eu falei numa live. Não abrir e fechar de olhos. Não sabe o dia nem a hora. Né? E qual é o outro? Não abrir e fechar de olhos. Então, vou explicar o que significa essas três coisas. Tem mais uma outra, né? Eu falei numa live. Já expliquei isso, é que agora eu não lembro. Então, no abrir e fechar de olhos é assim.
os seus olhos espirituais vão abrir para você saber que tem um mundo espiritual e você ainda está nesse mundo aqui material, e depois o mundo material fecha e você vai embora. Certo? É que nem eu já expliquei, é que nem você entrar no elevador, você já entrou no elevador escuro, que você abriu a porta e não sabe se o elevador está lá? Você tem que acender a luz do elevador, ver que o elevador está lá, você põe o pé, senão você, cai lá no buracão, né? Então, Deus, ele é um Deus de amor, ele vai te dar segurança. Uhum. Então, não abrir e fechar de olhos, é isso. Deus vai abrir os seus olhos espirituais para você ter consciência de que você não está sendo transportado para o engano, né? Que você fechou o olho, para onde eu vou, para onde eu vou? Aí, aparece no outro mundo. Não, você vai abrir, vai ver o mundo espiritual e depois você vai ser levado daqui. Só abrir e fechar. Ninguém sabe o dia nem a hora. É porque no calendário agrícola, a hora que no templo o sacerdote declarava que a cevada estava em avis, a cevada estava em avis, quer dizer, até de vez, né? O pessoal aqui no Brasil fala de vez, aquela fruta está quase na hora de colher. O que acontece? Ele tinha que ver a cevada, ver a lua nova e combinar as duas coisas. E o céu tinha que estar claro, porque se tivesse tempestuoso, ele esperava outro dia. Então, é nesse momento que as coisas estiverem, como que fala, cooperando todas juntas, que se chama, no hebraico, acho que tem um nome, que tem o Cronos, que é o tempo nosso, acho que é o Kairos, o Zimanut, que é um tempo onde que as coisas coincidem. E aí Deus arrebata a igreja. Porque o povo tem que estar maduro, e tem que ser o dia certo e a hora certa que Deus está cumprindo as suas festas. E tem uma outra terceira interpretação, não me lembro agora, sobre isso. O pessoal que está tendo problema com a internet, a irmã Odete, a irmã Vera sempre saiu e caiu. Às vezes eu falei coisas, vocês estavam lá de fora. Depois tentam ouvir, tá? Quem não tiver no grupo do Telegram, porque o WhatsApp não dá para botar vídeo. O YouTube, se eu falo alguma coisa aqui, ele cancela o meu vídeo, já levei 2, 3 strikes já, tá? Então eu criei um vídeo no Telegram que eu em parte 1 e parte 2, que dá para colocar metade por vez, e todas as lives vão para lá. Tá certo? O Aeronilson quer falar? Tá com a mãozinha levantada? Esqueci. Não, é porque eu levantei e ela não abaixa, eu já falei. Vou levar para você aqui. Tá, ok, obrigada. Vamos orar então, irmãos. Tiraram todos os pepinos, qualquer outro pepino tragam. A gente descasca abacaxi e pepinos aqui. Amém? O próximo ano sabático 2028, esse sinal também foi 2021, né? Ano sabático. 2028. E eu também não gosto de falar desse negócio aí da missão, não. 2028, você tem que dividir por 7, né? Para saber se é um ano sabático ou não. Eu não sei como é que calcula isso, mas eu não sei. Eu sei que 2024 dá para dividir por 7. Não, também não. Tem um número que dá para dividir por 7. É, 2023 dá para dividir por 7, dá um número certinho. Eu tenho uma linha do tempo que eu fiz num painel de papelão, eu preguei no meu quarto, e eu, antes de viajar, eu descolei ele, guardei e fotografei. E eu fiz de 7 em 7 anos os acontecimentos da Bíblia. Se alguém souber trabalhar com figuras e quiser ilustrar ele, eu passo para a pessoa. Depois que a pessoa ilustrar eles, eu mando para alguém, tá? Se vocês quiserem fazer isso, linha do tempo. Deixa eu projetar aqui para mostrar para vocês.
Deixa eu abrir aqui. Quem foi que mandou uma mensagem aí? Eu estava olhando lá. Ah, abaixo o app. O último sabático Shemitah antes do retorno de Jesus, segundo a tradição de Israel, seria aquele que acontece no ano em que Cristo retornará, com uma taxa data exata do retorno de Cristo desconhecida e impossível determinar qual seria o último ano sabático. Próximo Shemitah, 2029, 5.000 comunidades. Sim, eu já fiz um estudo explicando o porquê que tem esse erro de 200 anos, tá, irmã Alexandra? Teve um rabino lá na época do Bar Kokhba que alterou a contagem, tá? Para não aceitar Jesus como Salvador. Aí ficou esse erro de 200 anos aí dos calendários. Tem até um artigo na internet sobre isso, tá? Deixa eu projetar aqui, ó. Já que vocês estão falando de anos Shemitah, estão vendo aí? Eu fiz essa linha do tempo, tá? Aí, ó. Ok? Só são anos Shemitahs que eu coloquei aí. Aliás, anos de 7 anos, né? As descendências da Terra. Os filhos de gigante, teve uma época que eles ocuparam a Ásia, a África e a Oceania. Eu também coloquei, mas eu não tenho nada da história. Era dos patriarcas. Se alguém quiser passar isso para um PowerPoint, eu preguei no meu quarto. Tá bom? Eu passo para a pessoa que quiser melhorar aí para mim. Vamos orar? Agradecer a Deus. Graças a Deus foi bem produtivo hoje. Quem vai orar para mim? Agradecer aí. Ninguém vai orar? Então eu oro. Eu sou substituto de mim mesmo. Eu vou orar. Eu posso orar, senhor? Ah, tá bom. Pode orar então. Senhor, meu Pai, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Muito obrigado por o Senhor passar em nossos corações, como o Senhor tem acabado de falar, nossa irmã, que o Senhor está tratando os corações para o que está para acontecer. Isso acontece aqui, né, Pai, uma das formas que o Senhor usa, através da interação aqui na aula do pastor Lucas. O Senhor vai tratando os corações. E há muito o que tratar, né, Pai? Os corações, depois de 2000 anos, têm estado eu acho que no Brasil fala calamidade pública, né? No estado, no tempo de Jeremias já falava, o coração desesperadamente fraco. O Senhor não criou o coração dessa forma. O Senhor criou um coração perfeito, forte, santo, positivo, alegre, sem cargas negativas, sem pensar mal de ninguém. Mas com o decorrer, o inimigo tem feito isso, né? O inimigo tem usado o ser humano, tem criado situações, etc, etc. Estamos aqui, mas a alegria que o Senhor falou, o Senhor vai curar todo o coração, todos os corações. Aqueles que estão aqui, de repente, vão fazer parte desse programa do Senhor, o maior programa de resgate que o ser humano já viu. E nisso o Senhor vem abençoando aulas aqui, como o pastor Lucas, e ao redor do mundo, pessoas se encontrando em sala de visitas, em casas separadas, pessoas se encontrando em lugares de parques, conversando sobre o Senhor, os corações sendo moldados, polidos. Interessante, o Espírito Santo fez eu usar essa palavra. Polidos os corações. Você só pule alguma coisa, você tem alguma coisa para polir? É linda realmente essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por isso. Sim, o Senhor continue moldando, polindo nossos corações,
para a grande mudança que está chegando, que o Senhor fala constantemente. Pois mesmo, o Senhor mesmo tem falado que o Senhor não dá um cargo para um filho teu que não está preparado para assumir esse cargo. Já foi isso várias vezes, né? O Senhor treina, molda, testa isso, aquilo outro, para que o coração possa assumir aquilo que o Senhor tem designado para ele. Muito obrigado pelo Senhor estar aqui conosco, muito obrigado, sentindo forte a presença do Espírito Santo em minha face, né? Muito obrigado, Senhor, enriquecer todos nós, a gente vem aprendendo uns com os outros, vamos seguir em frente, pois aqui está a raiva do inimigo, ele odeia essas reuniões. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor compartilhar um pedacinho do teu coração com todos nós. Pedimos que o Senhor nos abençoasse nós, nossas famílias, nossos amigos, nossos pets, e os nossos inimigos, que eles venham ver o Senhor, saber que o Senhor é Deus, um Deus bom, deu tudo para nós. Obrigado pelo teu carinho e teu amor, Senhor. Abençoa a todos, então, Pai, todos que vão ver a live, que não vão ver, aqueles que te amam agora, aqueles que ainda vão te amar, o Senhor sabe deles, Senhor. Amém. Grande alegria vai ser quando o Senhor reunir os seus filhos. Grande alegria, grande alegria. Em nome de Jesus, então, nos despedimos agora da tua presença, e agradecemos o Senhor estar aqui. O Senhor tenha uma boa noite, Senhor. Aí no céu, como é que foi o teu dia no céu? Muito atarefado, né? Então, seus filhos dando muito trabalho para o Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pelo teu amor e carinho. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, glória a Deus. Então, vou parar a gravação, vocês podem ficar aqui na hora do recreio aqui, podem apresentar o meu vídeo vestido de patati e patatá, que não tem problema nenhum não, tá?